Muito bom dia, QGR 5K USA. E quem vos fala é Renato Gomes, diretamente de Tampa. E hoje a gente vai estar continuando a conversa sobre o livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Mas antes da gente dar continuidade, queria saber quem está com a gente aqui. Adel, você está falando de onde? Opa, bom dia para todos aí, Adelcio. Hoje eu estou falando do Brasil e da cidade de Santa Isabel. Vamos lá, excepcional terça-feira aí pra você. Quem tá falando aqui é o Inácio Filho, diretamente de Orlando, Flórida. Juntamente com esses bravos aí. Vamos lá. Show de bola. Então a gente está nas últimas semanas aqui no nosso QGR falando sobre o livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari. E é a história de um advogado, né, que fazia parte de um grande escritório de advocacia em Nova York. Esse advogado, ele tem um ataque do coração e naquele momento ele decide que ele precisa fazer uma mudança na vida dele, né? Então ele vai lá para a área do Himalaia, na Índia ali, para poder fazer um momento ali de retiro, né, de repensar a vida, aquela coisa toda. Aí você acompanha a história nos últimos episódios aí do QGR 5K USA, mas dentro da leitura do livro ele traz ali uma fábula ali que vai basicamente basear todo o contexto do livro. E essa fábula a gente até colocou no nosso grupo do WhatsApp, então se você quiser ficar sabendo aí do que a gente está conversando durante a semana, acompanhar que a galera está fazendo, acessa lá o nosso grupo no WhatsApp, vai estar no link da descrição do vídeo no YouTube. Mas essa imagem ela mostra ali um jardim bem bonito, né, florido, bem cuidado, onde no meio desse jardim tem um farol, como um farol ali que guia os navios, né, para não baterem na beira da parte ali do continente. Tem um farol bem bonito. E aí tem um lutador de sumô que sai de dentro desse farol, e esse lutador de sumô, ele é muito grande. No livro ele faz uma piadinha lá que é em torno de 300 quilos, mas a tanga dele ali, ou a sunga dele que cobre as partes, é feita de um fio laranja ali que cobre, então, bem pequeno. Esse lutador de sumô, ele tá andando, ele acha um caminho que é cheio de pedras preciosas, e ele segue nesse caminho cheio de pedras preciosas. Essa é a história maluca do livro que ele conta, mas cada parte dessa história tem um significado. Há 2 semanas atrás a gente conversou sobre o jardim representa a nossa mente, então a gente cuida dos nossos pensamentos para que a gente possa ter esse jardim florido, né, que a gente possa ter criatividade. Então a gente guarda a nossa mente, a gente cuida dela, a gente tenta fazer exercícios para controlar os pensamentos, para que a gente tenha pensamentos positivos, assim como o músculo, né, que a gente faz exercício para que ele cresça, para que ele fique definido. A gente também treina o nosso cérebro para que esses pensamentos fiquem que permeiem ali dentro da nossa mente, do nosso pensamento. Então, o primeiro item que a gente discutiu foi o jardim. O segundo item, que foi semana passada, foi esse farol. E esse farol, ele representa, então, as nossas metas, os nossos objetivos, né? A gente coloca metas a curto, longo prazo, com o objetivo de nortear a nossa vida, de apontar para um rumo. Não necessariamente com o objetivo de, quando eu alcanço aquela meta, e aí, o que que eu faço, né? Como é que eu fico sem propósito? Mas muito pelo contrário, para que a gente possa ir gerando metas, gerando objetivos na nossa vida, criando os nossos sonhos, né? Realizando os nossos sonhos para que a gente possa alcançar um objetivo, assim como o farol, ele guia ali os barcos que estão chegando para que eles saibam qual a direção que eles têm que ir. E hoje a gente vai conversar sobre o lutador de sumô, que está ali com a tanguinha que é um fio, basicamente um fio ali de um cabo de alta tensão, alguma coisa desse tipo. Do que poderia representar esse lutador de sumô? Vamos ver aí, do nada, assim, com base no que a gente está conversando. O que esse lutador de sumô poderia representar? É uma força dentro dessa situação toda, porque geralmente os lutadores de sumô é aqueles caras que eles mostram uma força que eles não querem cair de jeito nenhum, né, meu? É que uns leão, assim, né, meu? Exatamente. Imagino que Saca? deve ser os desafios da vida, né? Desafios da mente, sei lá, os bloqueios da mente, né? Que você tem que Olha aí, vencer dentro da sua interessante, mente, né? interessante. Bom, os dois estão certos, né? Então, esse lutador de sumô, ele representa o nosso ser individual, né? A nossa pessoa. Ele representa a gente como um todo, né? O lutador de sumô, ele normalmente tem a impressão de ser uma pessoa que está com sobrepeso, não representa muita saúde quando você vê uma foto assim, mas são, né, na cultura lá do oriental, assim, o lutador de sumô é um guerreiro, né? Uma pessoa forte, cheia de capacidade, cheia de energia, e ele representa a gente, né? A pessoa que está ali saindo do farol, né, com seus objetivos, com seus sonhos, mas o lutador de sumô representa a gente, ele representa a nossa força, ele representa os nossos bloqueios, ele representa o nosso corpo físico, a nossa mente e o nosso
espírito, né? E aí o que é interessante é que nesse livro ele coloca essa materialização desse indivíduo, né, através do nosso corpo, e ele fala bastante sobre a questão do autocontrole, onde ele mostra que o autocontrole, né, representado através da disciplina, é a única coisa que vai nos fazer alcançar o sucesso ou não. E o sucesso, nesse caso, de uma forma mais abrangente, né? Não relacionado somente ao sucesso, talvez financeiro. E ele bota, inclusive, de uma forma que o sucesso é aquilo que você bota para você como sucesso. Cada um vai ter uma percepção de sucesso diferente. Por isso que ele não tem como dar uma fórmula para o sucesso, porque o sucesso do Renato vai ter uma percepção diferente do sucesso do Inácio, do sucesso do Adelso, dependendo da fase de vida, dependendo dos objetivos, dependendo de tudo isso. Inclusive, na história, ele conta, né, como que para ele, como advogado, ele tinha alcançado o sucesso. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, ele tinha ali o acesso ao que ele quisesse de luxúria, ele tinha acesso às mansões, ele tinha a Ferrari vermelha dele, que era o grande símbolo de poder e conquista, de sucesso. Era como se fosse a demonstração de sucesso através do veículo. E quando ele tem um ataque do coração, ele desfaz disso tudo. Ele vende as mansões, vende o carro, vende a Ferrari vermelha para se desapegar daquilo lá. E ele entra nessa jornada do autoconhecimento, né, da disciplina. E aí o que ele fala em relação à disciplina que eu achei bem interessante é que, do ponto de vista que o autor coloca, a disciplina ela é o mecanismo ali que faça com que você alcance o sucesso, né? Então, quando a gente começa conversando sobre o jardim, a gente trouxe a questão do jejum intermitente ali, né? E eu tenho feito esse no mês de junho, tenho feito o jejum, eu faço minha última refeição às 6 da noite e a próxima refeição vai ser às 9 da manhã. E assim, é interessante porque, como eu conversei com vocês, a gente entra numa rotina e eu comia muito tarde na noite, às vezes até muito, muito tarde da noite, e aí no dia seguinte já voltava ali comendo, tomava café e tal, e eu me sentia com vontade de comer mesmo, me sentia com fome. E o que tem sido interessante é que eu tô há 2 semanas já fazendo esse jejum intermitente, e o que acontece é que a impressão que dá é que desliga uma chave no corpo. Depois das 6 eu como, eu me sinto satisfeito, e independente da hora que eu vou dormir, nem todos os dias eu sinto vontade de comer de noite, o que era algo interessante. Eu ficava com muita vontade de comer à noite, muita vontade mesmo. E aí eu comecei a notar que à medida que eu vou, né, mudando ali o pensamento, eu já vou colocando na cabeça, ó, essa aqui é minha última refeição, acabou, daqui pra frente não tem mais, e não sei o quê. Eu vou meio que treinando a minha cabeça e mudando a forma como o meu corpo lida com aquilo, né? De manhã também, eu tinha o costume da primeira coisa tomar um café, e o café era com leite com açúcar, e agora tá sendo um café preto, até às 9 da manhã, sem nada, só líquido, chá, sem açúcar e tudo mais, café, de como o meu corpo se comporta em relação a isso. E eu tenho visto já uma mudança, e é isso que ele fala da disciplina, né? Da questão de você ter autocontrole. O que ele traz, assim, é algo que a gente já ouviu, por exemplo, o Pablo Marçal falando, o Thiago Rocha, né, Monteiro, falando sobre a questão de que o domínio próprio, né, ele é a força que a gente tem para conquistar qualquer coisa. A capacidade da gente tem de falar para o nosso cérebro que a gente vai fazer alguma coisa e a gente fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Muitas vezes a gente talvez promete algo para alguém e não cumpre, a gente não está ali exercendo essa nossa capacidade de dizer que a gente vai fazer, de cumprir aquilo que a gente falou. A gente acaba minando o nosso cérebro porque a gente acaba não confiando na gente mesmo. A gente precisa treinar a nós mesmos para desafiar e fazer aquilo que tem que ser feito. E uma das técnicas que ele fala o seguinte, ele está conversando ali na história do livro, ele está conversando com o cara que era na época o estagiário dele, hoje é um dos advogados, né, parceiros ali, sócios do escritório. Ele está conversando com o advogado, ele vai falando para ele. Ele pergunta, pô, eu tenho uma fórmula que você pode fazer para você se treinar a cumprir aquilo que você falou que ia fazer, né? Essa é a grande virtude da disciplina, essa é a grande virtude, né, de você dizer que você cumprir aquilo que você falou que ia fazer. Você precisa que o seu cérebro ele acredite em você. Então, eu tenho treinado o meu cérebro através do jejum intermitente, né, falando que a partir das 6 da tarde eu não como mais nada e eu faço uma refeição, me planejo, né, para que aquilo aconteça. Mas eu vejo que, por exemplo, a questão do exercício físico para mim não era uma dificuldade, se tornou uma dificuldade por algum motivo, onde eu me proponho a fazer e acabo fazendo menos do que deveria, ou acabo não fazendo, pulando. Então, essa é uma das áreas que eu vou trabalhar nas próximas semanas para resgatar, né, essa confiança, essa disciplina. E aí, o que é interessante é que ele fala que a disciplina ela vai gerar hábitos e os hábitos que vão levar a gente ao sucesso, né? Aquilo que a gente faz hoje é o que vai refletir aonde que a gente vai chegar amanhã. Então,
é importante, ao longo do livro, ele fala bastante sobre a questão de reflexão, né? O conselho que ele dá é acompanhar o pôr do sol, o nascer do sol algumas vezes por semana, ter momentos ali de reflexão, de meditação, onde você possa pensar sobre como começou o seu dia. Na semana passada a gente conversou sobre os 10 minutos, né? Que ele fala de 10 minutos essenciais. Os primeiros 10 minutos do dia e os últimos 10 minutos do dia são essenciais, onde nos primeiros 10 minutos a gente para pensar, agradece pelo dia, né? E planeja ali o que vai ser feito, a gente visualiza como o dia vai acontecer. E nos últimos 10 minutos a gente reflete sobre aquilo que a gente, aquele momento, agradece pelo que aconteceu, né? O que a gente conseguiu fazer, e aí parte aí para um momento de descanso e tal, para poder dormir e tudo mais. Então, assim, tudo que ele fala em relação à disciplina é na preparação desse lutador de sumô aí, né? Onde ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais poderoso. E a base de tudo isso é a disciplina e autocontrole, onde você fala que vai fazer algo e você faz aquilo, tanto em relação aos outros, mas principalmente em relação a você mesmo. Aquilo que você se propôs a fazer, você vai lá e faz. E para isso é interessante refletir sobre o farol, colocar metas que são possíveis, metas que são cabíveis, colocar objetivos que estão à frente na questão dos hábitos, né, de preparar para que os hábitos deem certo, facilitar para que aquele hábito aconteça. Aí, no fim das contas, o grande conselho do livro ali em relação à questão do autocontrole, né, da confiança, é de, por exemplo, todos os dias, ou assim que possível, fazer algo que você não gostaria de fazer de propósito, né? Então, por exemplo, se você tem a possibilidade de andar para o trabalho ao invés de ter que ir de carro, de fazer isso, né? Pelo fato de não ser o mais fácil. Fazer algo que é mais difícil, algo que você não está com vontade. Comer uma salada, por exemplo, para quem não gosta de salada. Enfim, a gente precisa pensar da gente mesmo, talvez, se vocês têm ideias aí, o que que chama a atenção de vocês? O que que seria hoje algo que você não gostaria de fazer por causa de conforto, mas que você poderia fazer para treinar o seu cérebro a fazer algo que ele não gostaria de fazer, só para que você tenha esse controle, para que você exercite esse músculo aí da disciplina. Alguém tem alguma sugestão? Vem algo à cabeça? É, Acho que para mim é a questão de acordar no horário que eu consiga fazer um exercício físico antes do trabalho, por exemplo. Essa para mim seria algo que eu fazia há muito tempo, que eu acompanho no QGR no ano passado. Eu fazia as corridas regularmente no início do dia. E aí, no último ano, ano e meio, eu meio que parei com isso por causa da mudança de rotina. Mas que foi, na verdade, só uma desculpa para não fazer, né? Mas você ia falar alguma coisa, Deus? Desculpa, não quis te Não, interromper. não, isso aí não. Eu penso que a construção de pequenos hábitos, a construção de pequenos hábitos que vai ser a cadeia para você atingir essa disciplina, entendeu? Aquela coisa do Lego, aqueles brinquedos Lego, o Lego, né, que você vai Uhum, montando, montando, montando. Então eu vejo essa situação de você começar a se organizar, não só mentalmente, como em tudo, é você ir construir pequenos hábitos, né? Pequenos hábitos, e dentro desses pequenos hábitos, tem uns que vão se transformar naquela rotina, mas esses que se transformam naquela rotina, você tem que fazer ele ser prazeroso para quando você vai uhum, continuar, começar o dia. Você lembra que num dos nossos papos no PGR eu falei para você que eu acordava de manhã, aí ia fazer o café, ia fazer isso, ia fazer aquilo, e falando, pô, daqui a pouco tem uma reunião, daqui a pouco tem isso, tem aquilo. Então o que eu fiz? Eu resumi o meu café. Entendeu? Eu falei, uhum, não, de agora em diante, quando eu levantar na parte da manhã, certo? Que vai ser meu copinho d'água, a banana, o suplementinho, entendeu? Certo? Para dar aquele up, aí eu dou aquele tempo de 40 e poucos minutos para se ter uma reunião pelo Zoom, tal, na internet. uhum, Aí sim, eu saio depois e vou fazer toda aquela cerimônia para fazer um café bem legal, bem tranquilo, ficar vendo a água uhum, ferver, entendeu? Então, porque se você acorda de manhã com várias tomadas, sabe, para resolver de uma vez só, entendeu? Então você vai, pum, pum, tem aquele trabalho. Então você tem que ter essa disciplina, tudo é disciplina. Então são construir pequenos hábitos. Não, vou fazer isso. Como se diz, esse micro hábito é esse. Resumir meu café assim. Aí depois meu café vai ser assado. Então você tem mais, como se diz, organização para caminhar e você não vai dar aquele puta baque na sua mente. É que nem você chegar e acordar de manhã com o celular tocando, com o despertador, então você pular logo da cama e falar, putz, estou atrasado. Isso é a pior coisa que pode acontecer no ser humano, porque a hora que você está na cama, você abrir o olho, a primeira coisa que você tem que fazer é
que eu faço, e a galera recomenda, é você dar aquela estirada no teu corpo, mexer os dedos nos pés, tal, tal, entendeu? E não deixa aquele pensamento de vou ficar mais um pouquinho. Esse vou ficar mais um pouquinho, Ele ferra. esse é o que segura você, entendeu? Vou dar uma viradinha, mais um pouquinho, mais 15 minutos só. Não, cara. Você abriu, você nasceu pro dia, cara. É isso E aí. E eu acho assim, que é é. interessante porque é exatamente assim como que o autor coloca no livro, né? Ele também traz aquele conceito oriental de Kaizen, né? Que tá famoso agora, tá uma coisa que tá recorrente nas redes sociais. É aquele negócio de 1% melhor a cada dia, né? Você vai ser 1% melhor a cada dia. E é o conceito que ele traz ali, oriental, de Kaizen, que é você não tá fazendo isso competido com os outros, né? Você está fazendo isso para melhorar você mesmo. Então, a sua comparação não pode ser em relação aos outros, até porque cada um tem um objetivo diferente, cada um tem um motivo diferente e formas diferentes de fazer, né? Cada um tem um farol ali que está apontando para um lugar diferente. Então, não basta, não tem como a gente comparar o nosso com o do outro, mas que a gente possa melhorar 1% a cada ideia do Kaizen ali, que você possa refletir e melhorar você mesmo um pouco a cada dia, que isso vai te levar a algum lugar, seja for o lugar que você está se propondo, os nossos hábitos eles vão nos levar a algum lugar com base naquilo que a gente faz todos os dias, né? Mas tá no foguete também aí. Caminho, mas é interessante isso aí, né? E uma coisa que eu peguei na hora que o Adesso falou, né? Que a gente estava falando sobre os 200 quilômetros que ele fez aí, né? Ele até falou, disse, não, mas isso foi por uma boa causa, né? Ou seja, né, se nós encararmos que esses hábitos, né? Lógico que não, 200 quilômetros não dá para virar um hábito, imagino eu, né? Mas assim, quando você tem um objetivo claro, né, na sua vida, você tem um porquê muito forte, você não tem como inventar desculpa, né? É. Foi que eu estava na reunião e algumas pessoas externando, né, a dificuldade que elas tinham ali. A gente estava numa reunião cristã, né, e as pessoas externando a dificuldade que elas tinham de ler a Bíblia. Pessoas assim que já com um bom tempo já de caminhada, né, e eu escutando ali elas falando, né, pedindo oração ali para que Deus desse essa perseverança, né, tirasse essa preguiça e tudo, né. E aí eu até fiz uma seguinte pergunta para elas, né. Eu disse assim: faz o favor, então, me arruma US$ 150.000 que você tem aí no seu bolso aí. Aí a pessoa, não, mas eu não tenho. Mas se a saúde da pessoa que mais você ama dependesse desse dinheiro, você não ia ter esse dinheiro? Digo, ia. Aí eu disse assim, pois é, esse é o problema. É porque a gente não encara a salvação ou o relacionamento com Deus como algo vital para nossas vidas, né? Porque Isso. se a gente encarasse dessa forma, né? Parece uma comparação um pouco, assim, muito exagerada, né? Mas se a gente encarasse dessa forma, como de fato tem que ser encarado, né? Talvez a gente teria essa mesma constância ou levaria um pouco mais a sério essas situações. Acho que é tudo na vida, né? Se você, né, encarar isso como é algo vital para você, né? Não que tudo você tem que pensar que aquilo, se não fizer aquilo, vai morrer, né? Não, não é isso, não é Uhum. vivendo sobre uma influência do medo, né? Mas entendendo a importância de cada coisa ali na sua vida, né? Como a família, como o seu relacionamento com sua esposa, como a prática de um exercício, né, como uma reunião como essa, para você poder desenvolver um pouco mais sua mente, né, desenvolver relacionamentos também, né, adquirir um pouco mais de conhecimento através da leitura dos livros, né, então, isso são coisas importantes, né, e se você coloca elas na sua ordem, né, e sua devida ordem, cada uma delas, eu acho que a vida flui de uma maneira mais tranquila, né, vamos dizer assim. É, Exato. a importância é muito grande, que nem você imagina um cara, ele tem uma cirurgia marcada, certo? Aí ele não vai, ele ficou tantos e tanto tempo, para chegar naquele diagnóstico e tal, para executar aquela cirurgia, no dia da cirurgia, certo? Esse cara não comparece, entendeu? Agora, por outro lado, o médico que vai fazer a cirurgia para esse cara. Você imagina esse médico também se não comparece nessa cirurgia. Então, Uhum. cara, é que nem quando o Renato fala de metas, certo? Tem metas e compromissos, entendeu? Se de repente você transformar essa meta num compromisso, ela vai ficar mais forte ainda. Você Uhum. entendeu? Porque falar, tem uma meta de, não, entendeu? Jogar o vento, né? Agora não, falei, eu tenho um compromisso, eu tenho uma cirurgia amanhã para ir. Entendeu? Eu não posso faltar nessa cirurgia. Essa cirurgia vai estar envolvendo quem? O médico do outro lado, a equipe médica. São muitas pessoas que vão estar envolvidas nesse processo todo, entendeu? Eu vejo isso, né, se você pegar a meta e falar, não é uma meta, é um compromisso, eu acredito que você passa a acelerar mais. Você não, a gente passa a acelerar mais. Exato. Alguns anos atrás, alguém me perguntou, é,
como é que era a sensação de morar nos Estados Unidos, né? Eu ainda morava no estado de Maryland, agora eu moro na Flórida, mas a Maryland uma área ali próximo da capital, na região metropolitana, né, que é chamada do DMV, que é o Distrito de Colômbia, Maryland, Virgínia. Eles ficam dentro de uma região ali onde fica o governo, né? Então, a maior parte ali do serviço, a maior parte ali do que acontece em Maryland é voltada à prestação de serviço para o governo. E alguém me perguntou como é que era a sensação de morar nos Estados Unidos naquela época, né? E para mim o que veio foi assim, poxa, parece que você está correndo desesperadamente, você está correndo na vida. Você tem que estar a uma velocidade muito grande, porque tem um rolo compressor que está vindo atrás de você. Se você parar, esse rolo compressor te atropela e já era. Você vira igual aquele. Aqui na Flórida eu vejo muito isso: sapo esticado no meio da pista, ele estatelado na pista, esticado, assim, porque o carro passou por cima, né? Então, eu, quando eu contei essa comparação para a pessoa, que era como eu estava me vendo, né, eu reparei assim, tipo, "Bom, mas por que que eu estou correndo? Eu estou correndo para onde? Eu estou correndo do quê? E o que que vai acontecer se eu parar? Será que esse rolo compressor me alcança? Será que eu estou distante o suficiente desse rolo compressor?" E aí o que é interessante é porque o livro traz uma reflexão onde ele fala o seguinte: quando você tem o farol apontando para um lugar, são os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos eles vão nos levar para algum lugar, seja ele qual for. Não tem como fugir disso. Se eu tenho o hábito de comer comida ruim, isso vai me levar para algum lugar. Se eu tenho o hábito de comer comida boa, isso vai me levar para algum lugar. Se eu tenho o hábito de comer comida ruim nos horários ruins, isso vai me levar para algum lugar. Se eu tenho o hábito de comer comidas boas nos horários bons, isso vai me levar a algum lugar. Se eu tenho o hábito de fazer exercício, se eu tenho o hábito de não fazer exercício, se eu tenho o hábito de ficar olhando o celular, se eu tenho o hábito de leitura, se eu tenho o hábito de estudar, o que quer que sejam os nossos hábitos, os menores, se eu não tenho o hábito de escovar os dentes antes de dormir, se eu não tenho o hábito de beber água, e o que quer que seja, isso vai nos levar para algum lugar. Então, cabe a nós refletir do que a gente tem feito hoje que a gente possa mudar para que a gente mude o rumo de onde a gente está indo. É simples assim, não tem como fugir disso. Então, essa caminhada, agora, a minha comparação de que se eu estou correndo de um rolo compressor, eu me sentia muito ocupado, eu me sentia sufocado, eu me sentia tipo, caraca, eu tenho que fazer tudo isso ao mesmo tempo. E aí, o que eu aprendi é que nem tudo é importante. Eu não posso tornar a sua emergência a minha emergência, né? Eu não posso tornar a sua falta de planejamento a minha emergência, então eu não tenho como abarcar o mundo inteiro debaixo dos meus, segurar o mundo inteiro nos ombros. Então, assim, o que o livro traz é essa reflexão de que eu vou fazer aquilo que é importante, aquilo que eu quero fazer. Porque, senão, eu me ocupo com um monte de coisa, e talvez isso até se disfarce da forma de procrastinação, onde eu faço um monte de coisa que eu não precisava fazer para deixar de fazer algo que eu precisava fazer. E aí, no fim do dia, eu chego com aquela sensação de que eu não fiz o que eu deveria ter feito. Então, assim, hoje, se alguém me perguntar qual que é a sensação de morar nos Estados Unidos, eu falei, é a mesma sensação de morar em qualquer lugar do mundo. Não faz diferença se eu estou no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na África, na Oceania, independente. O que eu preciso fazer é aonde que eu quero chegar, no lugar onde eu estou, quais são os hábitos que eu tenho feito hoje que vão me levar, e o mais importante é eu estou fazendo o que tem que ser feito, eu tô controlando a minha cabeça, eu estou controlando os meus pensamentos. Eu estou assim, eu estou dizendo, o meu cérebro confia em mim. Essa é uma frase que o Paulo Marçal falou que ficou comigo por muito tempo. O meu cérebro confia em mim. Quando eu falo alguma coisa, meu cérebro fala: eita, agora ferrou. Agora vai ter que fazer. Então, assim, essa é a reflexão. Essa é a reflexão do livro. A gente está caminhando aqui para os nossos últimos minutos. Se alguém tem alguma reflexão, algum comentário a fazer, alguma consideração antes da gente encerrar, fica à vontade. A gente encerra aqui, então, o nosso QGR de terça-feira, falando sobre o monge, né, que vendeu sua Ferrari. Semana que vem, imagino que o livro vai tratar ali desse caminho que é cheio de pedras preciosas, ou vai continuar falando sobre o lutador de sumô. A gente vai descobrir na próxima semana. Sempre é um prazer ter vocês aqui comigo, né, na nossa conversa, no nosso bate-papo. Isso aqui só faz sentido por causa de nós aqui, né? Nós três que estamos aqui, as pessoas que estão acompanhando, as pessoas que participam no grupo do WhatsApp. Então, obrigado pela presença de vocês. E no encerramento do nosso QGR, a gente encerra com uma oração e eu vou orar para a gente encerrar, então. Deus, nós te rendemos graças pelo dia de hoje, te agradecemos, Deus, porque a cada dia o Senhor investe em nós, a cada dia o Senhor fala conosco, a cada dia o Senhor, Deus, nos inspira, Deus, a buscar, Deus, o próximo nível, Deus, seja ele o que for, Deus. Nós pedimos, Deus, que o Senhor possa nessa semana, Deus, trazer a reflexão dos nossos hábitos, que a gente possa estar atento
aquilo que a gente faz no dia a dia, às vezes sem pensar, às vezes no piloto automático, que o Senhor possa, Deus, trazer a nós, Deus, essa reflexão da onde que os nossos hábitos estão nos levando, mas mais importante, Deus, que a gente possa corrigir, Deus, o rumo, corrigir, Deus, para onde que a gente está apontando, se a gente saiu desse rumo, Deus, que a gente possa, essa disciplina que a gente precisa no dia a dia, para deixar de fazer o que não tem que ser feito e para fazer aquilo que tem que ser feito, que a gente possa, Deus, que o nosso cérebro possa confiar em nós, que quando a gente se propor a fazer algo, tanto pela gente como pelos outros, que a gente cumpra aquilo, Deus, que as pessoas possam contar conosco, que a gente possa contar conosco mesmo, Deus. Nós te pedimos por tudo isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.